Seguinte, já tem gente pedindo fora Sosso e eu não vou censurar essas pessoas, não vou dizer que elas estão erradas, porque de fato qual é a perspectiva de evolução que a gente vê no time? Ou a gente via, eu falei aqui pra vocês que o time de Sosso é um time que oscila muito. Às vezes faz um jogo excelente, às vezes faz um jogo horrível. Só que já tem umas 2 meses que o time só joga horrível mesmo. Mais uma vez o esporte joga pessimamente, comete erros individuais grotescos, não consegue ir para frente, tem a posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva, não consegue criar nada, não consegue fazer triangulação, parece que está perdido em campo, chega lá na frente, mas parece que os jogadores não têm esse alinhamento de saberem ter uma jogada que saiba realmente o que fazer. Quando a gente vê uma jogada ensaiada, numa falta, nunca é uma jogada ensaiada que parece que foi ensaiada mesmo, que parece que de fato vai surtir em algo. Tem vezes que, assim, eu já vi tanto esse time jogar, já tem mais de 30 jogos com certeza, que, cara, quando chega lá na frente e aí eu vejo que não consegue fazer nenhum passe vertical e fica pro lado assim, nossa, eu já sei que não vai dar em nada, já sei que uma hora vai acabar tocando para trás mesmo, tentando criar aquele espaçozinho assim, tentando se esgueirar assim pela zaga adversária e não consegue. Não consegue, não vai conseguir. Esse time do esporte de fato não joga nada. Sosso tá sem mão para esse time. Ele perdeu totalmente o comando. De fato, parece que a impressão que dá é que ele não sabe o que fazer. Ou então, os jogadores não sabem o que fazer, né? Ou então os dois, né? Já que a gente viu a coletiva, né, coletiva não, entrevistazinha pós-jogo de Zé Roberto, que foi que marcou o gol do Sport na partida, né? Ele fala, olha, a gente foi pro vestiário, Sosso mandou a gente fazer uma coisa e a gente fez outra. A gente não tá conseguindo fazer o que o técnico nos manda. Cara, aí eu penso, tá bom. A coisa que mais me vem à minha cabeça é que Sosso ele tem uma ideia de jogo, um plano de jogo que assim é muito avançado, é assim, entre muitas aspas, para a capacidade dos jogadores, porque o Sport tem um time bom sim, mas ele vem com ideias táticas que são não convencionais, os jogadores não cresceram, não se desenvolveram aprendendo a fazer isso. E aí chega agora e ele tenta fazer esses laboratórios aí no esporte, esses experimentos, e não vai dar certo. O time do esporte é bom. Se fosse um trabalho mais feijão com arroz assim, com certeza surtiria efeito, surtiria resultado. Porque o time tem capacidade para isso. Para a Série B? Tem sim. E aí eu fico cada dia mais pensando no que o Jander, né? Que é um comentarista lá, ele participa muito das lives do Luiz Heitor, que eu acompanho. Ele falou alguns meses atrás que ele falou que ele não é que ele não gosta do Sosso, mas é porque ele não gostaria de ver um técnico gringo no esporte numa Série B. Porque a Série B é muito eficiência, é muito físico, não abre tanta margem para fazer um trabalho mais revolucionário. E aí nisso, gente, isso se ilustra perfeitamente na escalação, já que o Sousa ele pensa, esses técnicos de Bielsa e tudo que estudaram com Bielsa, eles pensam os jogadores não como posições, mas como funções em campo. Então, por exemplo, quando ele pega o Barleta e desloca ele da ponta direita para a ponta esquerda, ele pensa que o Barleta ele tem a função de abrir pelos lados, ter essa mobilidade maior, saber cruzar, saber driblar tudo mais, ser de fato um que chamam no inglês de winger, né? Um asa, por assim dizer. Sendo que o Barleta ele não rende tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Isso é muito simples. Barleta, se fosse contra. Se pedisse, sei lá, um ponta direita muito bom. O Messi, né? O Messi consegue fazer isso, consegue fazer várias funções em campo. Mas o Barleta não é o Messi, entendeu? E de fato, assim fica muito difícil. Olha essa escalação aqui no SofaScore, Kaique França aqui, Fabrício Domingues como lateral direito, ele consegue fazer essa função, mas por que deixar o Rosales no banco? O Rosales não tá jogando mal, ele nem entrou nessa partida, infelizmente.
O Rosales está jogando bem, por que não colocar um lateral direito de ofício aqui desse lado? Aí Nason é zagueiro, tá improvisado de lateral esquerdo, ou seja, a gente tá sem laterais praticamente, laterais que não tem tanto cabimento nisso. Tem o Alisson Cassiano, que é ruim, a gente já sabe muito bem. O que Alisson Cassiano fez para entrar como titular na última partida? O que ele fez para merecer a titularidade? Nada. Por que não colocar o próprio Nason ali, como zagueiro mesmo? E aí a gente foi praticamente com um único zagueiro, um único defensor que preste, que é o Luciano Castan. E ele fez a lambança logo no começo do jogo. E aí, novamente, eu penso, pô, será que não é hora de o Susso mandar os jogadores fazerem mais simples? Pra que ficar nessa... Entendeu? Pra que ficar enrolando assim, pra fazer os jogadores tocarem pra trás, ficarem lá no primeiro terço, tentando subir as linhas do adversário? Isso, a gente viu que isso não dá certo. A gente viu que isso não tá dando certo. Mais uma vez, Kaique França toma um gol de cobertura. Cobertura não. Também, né? Toma um gol de cobertura, já tomou outras vezes, justamente por falha da parte defensiva quando tá tentando manejar essa tática, né? Não dá certo. Felipe e Fábio Matheus de volantes. A gente já viu inúmeras vezes que isso não dá certo. Não dá certo. Fábio Matheus jogando muito mal esse ano. Felipe nunca foi um grande volante, nunca foi um grande marcador. Lucas Lima na ponta direita. Lucas Lima geralmente joga bem, mas nessa partida todo mundo foi horrível. Ele não conseguiu performar bem. Barleta na ponta esquerda. Barleta é um bom jogador, cara. Ele conseguiu fazer dribles, conseguiu criar espaços, mas, porra, tinha vezes que eu via Fábio Matheus, eu via Felipe, até o Lucas Lima jogando, lançando umas bolas lá no cafundó do Judas, para o coitado do Barleta ir lá pegar lá na linha de escanteio praticamente, tentando driblar 5 jogadores que estão em cima dele, e ele ainda conseguia. E aí quando ele cruzava não tinha ninguém na área, aí é foda também, né? Christian Ortiz aqui no meio, não sei porque ele tá com uma nota tão alta. Acho que é porque ele não errou tanto, mas também ele mal apareceu no jogo, né? Não tinha como errar. E o Gustavo Coutinho aí na frente, mais uma vez, jogando um jogo abaixo. Depois houveram algumas substituições, né? Por exemplo, entrou o Riquelme, eventualmente, né? Para subir e tal. Não é um grande lateral, a gente já sabe disso. Zé Roberto, ele é um cara que consegue fazer o pivô melhor que o Gustavo Coutinho. Acabou fazendo gol de pênalti, né? E sim, se não fosse esse pênalti, cara, não é um jogo que a gente comemora. Eu não consegui comemorar o gol de pênalti, só consegui ficar um pouco aliviado. Pedro Martins ali, o SUS pode testar o Pedro Martins mais na partida, cara. Eu gostaria de ver isso. Dieguinho jogou pouco, mas o pouco que ele jogou, tanto na outra partida quanto nessa, eu gostei porque é um cara que consegue fazer o pivô, fica muito presente aí nessa parte ofensiva e tal. E aí ele sofre o pênalti, né? Consegue penetrar a área, coisa que pouquíssimos jogadores conseguiram fazer. Em pouquíssimos lances na partida ele consegue penetrar a área e aí ele consegue sofrer o pênalti. E aí tem o Pedro Vilhena aí também que não muda nada no jogo. Olha essa posse de bola, cara. 68%. De que adianta 68% de posse de bola? De que adianta 10 chutes ao gol, quando os 10 chutes ao gol nenhum de fato é efetivo, quase nenhum é na barra, quando essa posse de bola é improdutiva, só toque para trás. Cara, isso, meu Deus do céu. O Kaique França teve que trabalhar muito mais do que o goleiro do Botafogo de São Paulo. Aí atualmente na tabela o Sport está em quinto, né, com 12 pontos. Só que parece que o Santos vai jogar ainda. Vai ter uma galera aí de cima que vai jogar. Infelizmente, outro resultado que não foi bom. Bora ver os melhores momentos. Tudo pronto. Você está na companhia do Perfux Ribeiro e do Rodrigo. Tudo pronto. Checando os cronômetros. E o... tá rolando. Let's Coach. Vamos nessa 13ª rodada da Série B. Para Botafogo Esporte. Botafogo de branco ataca para a esquerda. O Leão da Ilha do Rio. Ou contra nesse jogo, mas não fez um jogo ruim, não. É um cara que merece ter oportunidade realmente. E assim, olha isso, cara. Olha lá. Luciano. Qual é a ideia de
de Castan nesse momento. É um cara que merece ter Ele tá aqui, oportunidade. ele pode fazer o quê? Ele pode tocar pro Kaique França dá um bombão. Até o Kaique França tá pedindo a bola, né? Ele pode dar um toque mais pra cá, mas também é perigoso, né? Se o jogador do Botafogo tá esperto, ele conseguir dar um sprint, aí de fato é perigoso. Ele poderia fazer o seguro, não. Ele vai dar uma caneta de letra. Tu é doido, cara. Meu Deus. assim, Aí ele escorrega, né? Em cima do jogador do Botafogo de São Paulo. É complicado, cara. Complicado demais. E o Sport não consegue fazer nada. Mais uma vez, o jogo do Sport é assassinado nos primeiros minutos. Fica a impressão de que foi O jogo foi tão ruim que a outra jogada mais interessante foi os 30 minutos do primeiro tempo e foi o chute do Botafogo de São Paulo. Pra ver o quanto que o Sport não jogou nada. Ah, mas é na casa do Botafogo de São Paulo. Vários ganharam do Botafogo lá em Ribeirão Preto. Vários. Só o Sport que não consegue fazer nada. Que não consegue impor jogo nenhum. Nem em casa, nem fora, nem em lugar nenhum. Kaique França é outra coisa ridícula, velho. Botafogo de São Paulo ainda faz o 2-0, só que estava impedido. Olha essa marcação, irmão. Olha o pessoal trotando em campo. Isso não existe, não. numa boa. Vai se embora de Gueba, com espaço para jogar. Kaique França! A diferença é que autoriza o árbitro. Titi Ortiz fatiou buscando o Pedro Vilhena. Jogada ensaiada, domina o Vilhena. É o que eu falei. Essa jogada ensaiada que parece que nunca é ensaiada, nunca dá em nada. Nem apareceu, né? Mas o único chute a gol de fato do Sport foram uns dois na baliza, se eu não me engano. Um foi do Tite. Próximo jogo contra o Lanterna da Série B, hein? Meu Deus do céu. Até a próxima. Tchau.